Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bem, vamos chegando. Vamos dar um minutinho para o pessoal ir entrando na nossa live. E sejam todos muito bem-vindos à nossa live, meu discípulo empreendedor. Hoje estou fazendo aqui em São Paulo. Hoje tenho a nossa mentoria mensal do MDE. Muitos mentorandos já estão por aqui. Começamos às 10 horas. Mas antes quero fazer a nossa live aí para nós bater um papo e falarmos sobre o tema que tem sido bastante falado sobre essa semana. Eu decidi abordar aí a questão por que as bets estão tendo tanto sucesso e o que cabe a nós, empreendedores, nós como pessoas, nós como seres humanos, o que cabe a nós fazermos para que nós possamos se proteger, nos blindarmos de entrar num vício, numa situação tão caótica como essa que nós estamos vendo da sociedade brasileira entrar. Por que as pessoas estão fazendo isso? É o tema de hoje, né, gente? Ansiedade por riqueza. Às vezes, eu acho que não seja isso. Será? Será que isso não está 100% envolvido também nesse desejo das pessoas quererem controlar o seu tempo, trazer o tempo do futuro para o presente rapidamente? Será que não tem isso envolvido? Claro que tem, gente. Porque envolve o desejo de uma riqueza imediata. Claro que hoje, gente, não vou falar aqui sobre... o tema da live não é falar sobre empreender pelos princípios bíblicos, mas a Bíblia, em vários pontos, ela nos faz entender que a riqueza, quando alguém tem que perder para você ganhar, essa riqueza imediata, esse imediatismo das pessoas, que isso não é bom. E isso está muito ligado a muitas doenças, muitos fatores que as pessoas estão vivendo. Você veja hoje essas bonecas aí, as pessoas se apegando em algo que não tem vida. Então, para onde está indo a nossa sociedade, gente? Para onde está indo o mundo? Então, eu quero falar um pouquinho na nossa live, gente, sobre esse tema. Pega aí o teu aviãozinho, convida mais pessoas aí, gente, para participar da nossa live. Fazer uma live um pouco mais curta, mas quero abordar bastante esse tema aqui. Quando eu falo sobre a própria criação do mundo, gente, eu mostro isso para todas as pessoas, que o próprio Deus, ao criar o mundo, ele respeitou as etapas. Ele respeitou as etapas. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que passou ali, no princípio era Deus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que eu acho interessante é porque as pessoas, quando Deus fez o mundo, ele validava todas as etapas da sua criação. A Bíblia diz que Deus criou determinada quantidade de tudo que ele estava fazendo, e a Bíblia diz assim, que viu Deus que era bom. Isso aconteceu durante 6 vezes. Durante 6 vezes. Porque no 7º dia ele descansou. Então nós temos lá, Deus fez uma parte do mundo, e Deus olha e diz assim, viu Deus que era bom. Aí Deus constrói mais uma parte do seu empreendimento, e viu Deus que era bom. Isso é validação. É alguém que puxa o freio de mão, vai lá do outro lado, olha bem, dá aquela analisada e fala, acho que tá legal, dá para continuar indo em frente. Então, a nossa vida ela é feita de etapas. E Deus fez isso durante 6 vezes. Inclusive, na última vez, e viu Deus, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo o que ele havia feito era muito bom. Foi o dia que ele estourou o champanhe, quando ele soltou o foguete, né, gente? Mas o que nós podemos aprender com isso? Que a vida precisa respeitar as suas etapas. Isso não é procrastinação. As pessoas confundem.
procrastinar as coisas com não respeitar o tempo. Procrastinar é quando você pode fazer, está no momento de fazer, e as pessoas, elas não fazem o que precisa ser feito. Esse é um ponto. Respeitar o tempo é você respeitar todo o processo dentro do crono, dentro do tempo que nós temos na nossa vida terrena. Mas quando nós falamos de ansiedade, gente, ansiedade, que é o tema que nós estamos falando hoje, quando nós falamos de ansiedade, a ansiedade, ela é um desejo passado, um desejo futuro. A ansiedade, ela vem carregada de alguém que, em meu análise, de alguém que quer trazer o futuro para o presente, a ansiedade. E quando você vai conversar com uma pessoa, por que você está ansiosa? Ah, eu não sei, eu estou ansiosa. Tem gente que tem ansiedade, ele come demais. Tem gente que tem ansiedade, ele quer jogar, nós vamos falar hoje. Tem gente que tem ansiedade, ele come as unhas. Enfim, tem várias formas das pessoas. Tem gente que fica até doente quando está ansiosa. A ansiedade é quase uma doença, né? Então as pessoas, a ansiedade. E eu quero falar sobre a ansiedade das pessoas ficarem ricas. Claro que pegando em um grau muito mais elevado, não estou comparando uma coisa com uma outra. O que leva uma pessoa que rouba a outra, que assalta um carro forte, assalta um banco, que leva dinheiros, qual que é a vontade dele? De trazer para o presente aquilo que, se ele fosse trabalhar dignamente, honestamente, ele ganharia ao longo da sua vida. Ah, não, eu acho que é só pela questão de ter o dinheiro fácil. Não, não é só isso, não. A pessoa, ela faz... Se alguém disser para uma pessoa, olha, se você fizer honesto, eu te garanto que dentro de 3 anos, você terá aí, 10 anos, você vai ter aí 10 milhões de reais, um exemplo. Será que essa pessoa correria o risco de cometer um crime? Talvez sim, talvez não. São apenas questionamentos que estou fazendo aqui. Mas um dos pilares, eu acho que a pessoa que rouba, a pessoa que furta, é uma pessoa que ela não tem caráter. Ok, não estou questionando isso, também acho isso. Mas qual que é lá no fundo da motivação do que a pessoa está fazendo aquilo? Qual que é a real motivação no fundo de tudo isso? Lá na raiz do problema, qual que é a vontade dele? Querer trazer para o presente aquilo que talvez fosse acontecer um dia no futuro. Tem a facilidade, mas também tem o tempo. Então, a pessoa tem falta de caráter, a pessoa tem falta de consciência, a pessoa tem ansiedade também. Agora, nós falamos aqui sobre o tema que estamos conduzindo hoje, que é falar sobre a questão das bets aí, gente, que vocês viram essa semana, uma das maiores influências do Brasil, a Virgínia, ela foi depor numa CPI para falar das bets. Primeiro, que aqui eu quero sair um pouquinho do core do nosso negócio, para falar que eu acho interessante. Permitiram as bets no Brasil, as bets para patrocínio e futebol. Todos nós sabemos o que é que as bets fazem. São jogo de sorte, são jogo de azar, né? São jogos que as pessoas apostam para que um ganhe muito dinheiro, outros têm que perder muito dinheiro, né? E geralmente tem alguém aí que está ganhando muita grana mesmo, que não é o ganhador do jogo. Virou um negócio escancarado no Brasil. O Brasil que sempre se protegeu muito. O Brasil que não permitia ter cassinos no Brasil durante a vida toda. Não, os cassinos no Brasil não pode ter, porque o jogo no Brasil é proibido. Agora trouxeram todos os cassinos possíveis para dentro do Brasil, que são as bets. Porque o Brasil sempre se protegeu com esse problema de não levar a sociedade a não nutrir o vício das pessoas, que é o jogo, né, gente? Então, assim, eu sei que realmente, eu acho que, obviamente, que o influencer está influenciando as pessoas ao quê? A jogar. Ele está influenciando as pessoas a apostar no seu dinheiro, tentar o risco. A Bíblia até fala em Isaías, fala do Deus da sorte e o Deus do azar, né? Então, são os demônios, na verdade. Né? Na teologia bíblica é isso. Então, assim, para um ter sorte, outro tem que ter azar. É mais ou menos isso.
E eles patrocinam o Globo, patrocinam o SBT, patrocinam todas as televisões. E aí pegaram a Virgínia, porque ela tem muitos milhões de seguidores, porque ela tem que depor. É uma chacota isso, né? Para com isso, gente. Todo mundo sabe que independente, isso aí não é uma pessoa que está fazendo isso. Mas o que nos resta agora? Eu não sou legislador, não sou jurista, não sou nada. Mas o que eu posso falar para as pessoas que estão se perdendo nesse vício terrível, gente? Pessoas tirando a própria vida, pessoas perdendo famílias, pessoas se complicando grandemente, pessoas perdendo os seus próprios valores, os próprios princípios, deixando de se amar. Pessoas, gente, se você for estudar tudo isso, é uma catástrofe que está acontecendo. Mas por que a pessoa chega? Não, uma pessoa que vai mexer com apostas, que passa a madrugada apostando, são vícios, porque a pessoa tem problema bipolar, a pessoa tem problema de ansiedade, a pessoa tem problema neurológico, porque teve problema na família, gente, tem tudo isso. Mas bem no fundo, qual é a vontade real de uma pessoa que está apostando? Ganhar dinheiro. No fim do dia, as pessoas que estão apostando, elas querem o quê? Ganhar dinheiro. Se você falar, não, você vai fazer apostas, mas você não ganha dinheiro, as pessoas apostariam? Então, você pode dar o nome que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você bem imagina em relação ao que você acha. Mas a pergunta é esta. Você não tem dinheiro envolvido para que a pessoa ganhe essa vontade de ter sorte, essa vontade de botar a mão num dinheiro fácil. Né? Eu aposto 10 e pego 1.000, exemplo. Porque no jogo é assim que acontece. As pessoas jogariam, mesmo tendo ansiedade, mesmo tendo problema com vícios, mesmo sendo uma pessoa doente, elas apostariam? Não. Então, no final, todos esses gatilhos, quando falamos de jogos, bem no fim do dia, bem no final das contas, gente, é alguém que quer ganhar dinheiro fácil. Eu discordo de você tem total liberdade. Mas, bem no final do dia, aí você imagina, se não tivesse o dinheiro em jogo, fosse apenas uma brincadeira, as pessoas jogariam? Não. É a vontade de, eu quero ganhar. Por que quero ganhar? A pessoa que talvez, esse desejo desenfreado de se ficar rico, e essa ilusão que a pessoa começa a ter consigo mesmo, a ilusão de ficar rico, a ilusão de conquistas que a pessoa vai ter, ele vai jogando. Isso é um vício, ok, tá tudo certo. Isso é uma doença, ok. Mas no final das contas, o que a pessoa quer? Riqueza. No final das contas, as pessoas não querem viver o processo. No final das contas, as pessoas não querem viver o que tem que ser vivido. É isso que as pessoas fazem. Mas eu acho tão legal. Não, eu trabalho, eu tenho minha empresa, mas eu também gosto de jogar. Mas por que você gosta de jogar? Porque você tem vontade de ganhar? Não, é uma diversão apenas. Eu acho uma diversão muito bacana, eu acho um entretenimento muito bacana, sério. E se alguém falasse que você não vai ganhar nada de dinheiro, você continua achando legal esse entretenimento? Tá aí, gente. Será que as pessoas continuam achando legal o entretenimento se não tivesse o ganho financeiro? Volto a dizer novamente, no final do dia, o que as pessoas querem? Enriquecimento rápido. E ilícito, segundo a Bíblia também. Né? Então, aí a pergunta, eu levo isso um pouquinho mais para frente agora, gente. Quando a gente tem esses dados, essas origens de tantas pessoas jogando, porque pode estar por trás, pode colocar uma cortina de fumaça da pessoa dizendo aí, não, o meu problema é porque eu tenho transtorno, não sei do quê. Meu problema é que eu tenho problema de insônia, por isso que eu jogo à noite. Meu problema é que eu tenho falta de vitamina, melatonina, sei lá o que, na mente, que não, sabe, tenho bipolaridade, TDAH, essa coisa toda. Pode falar o que quiser. Mas imagine que não tem dinheiro envolvido no fim do dia. As pessoas continuariam fazendo isso? Não.
Então tem muita gente dando nome de doença, dando nome disso, daquilo, para justificar também a sua vontade de riqueza. Zé, eu discordo de você, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Só que nós também não podemos jogar essa teoria que eu estou falando aqui fora. Porque o que eu estou me comunicando com uma situação. Por isso que nós abrimos essa live, gente. Nós estamos nos comunicando com a situação. Para entendermos, será que tudo é fácil de explicar? Porque, tadinho do fulano tal, perdeu dinheiro porque tem problema de transtorno. Outro, não sei o quê. Entendeu? Será que nós não escancaramos agora uma janela, as vertentes, as possibilidades através das bets, para mostrar para as pessoas se declararem, para as pessoas revelar aquilo que realmente elas pensam na mente delas? Será que tudo é doença? Ou será que são pessoas que também não querem viver o processo da vida? Não, mas eu acho que eu tenho sorte. Não, às vezes, a questão é a seguinte, existem pessoas que jogam porque elas acham que têm sorte. Sério. Aí quando ela não ganha, ela continua achando que não tem sorte. E daí ela joga de novo. Daí ela continua achando que tem sorte. E ela joga de novo, continua achando que não é isso. Eu gasto tudo que eu tenho vontade de ficar rico. Trampolim. As pessoas imaginam, isso serve para loteria, isso serve para tantas outras coisas, gente. Eu só estou tocando no tema porque existem pessoas que elas não param e dizem assim, calma, você acha que uma pessoa que joga na loteria está errado? Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem joga em bet, quem joga em tigrinhos, quem joga em o que quiser, é assunto das pessoas, não é assunto meu. Agora, eu estou tentando descobrir aqui qual é a raiz real do porquê que as pessoas fazem isso. Porque quando você for falar com um médico, com um psicólogo, com alguém da área de saúde, eu fiz um exame aqui, a pessoa tem um problema de transtorno disso. Porque tem um problema de familiar, tem algo mal resolvido na vida. Ok, tem tudo isso. Mas volta a dizer novamente, tira o dinheiro do jogo. Diga que é um jogo só por jogar. Mas ninguém vai jogar se não tiver recompensa. Então, por que é o dinheiro o negócio? Porque, volto a dizer de novo, é a vontade de se tornar rico. Imagine que eu ganho aqui um grande dinheiro e amanhã eu posso trocar meu carro sem precisar trabalhar, sem precisar acordar de manhã. Imagine, porque eu sou um cara que muita gente jogou, todo mundo vai perder e eu vou ganhar essa bolada toda. Será que por trás disso não tem uma mentalidade humana, gente, que é de recompensa imediata com as coisas? De saciar suas paixões, seus desejos, do dia para a noite? Será que não é isso? Será que são pessoas que não querem fazer o processo da vida? Zé, eu joguei uma vez, duas em telecena, joguei em bet, joguei... Não tem nenhum problema. Só que nós estamos falando de uma sociedade doente. Nós estamos falando aqui de uma sociedade doente, nós estamos falando de uma sociedade que está vivendo um caos. Entendeu, gente? E será que todas as pessoas estão doentes? Ou será que todas as pessoas, muitas dessas pessoas aí, é porque tem o desejo de ficar rico do dia para a noite, através da sorte? O engodo pessoal. Eu me enganado. Não, você sabe o que você está fazendo, você sabe, todos nós sabemos que quando uma pessoa faz isso, ela sabe que ela está correndo um risco de ganhar e de não ganhar. Mas por que joga? E se der certo? Mas, volto a dizer, no final das contas vontade de ficar rico rápido. Vontade de ter um dinheiro fácil, rapidamente. Por mais que te custe, mas te custa muito pouquinho e ganha grande quantidade. E se nós trouxermos isso para a nossa vida empreendedora? Será que, claro, não nessa mesma intensidade, mas se nós trouxéssemos isso para a nossa vida de empreendedor, não na mesma intensidade, será que às vezes a gente não vive isso também, gente? De a gente começar um negócio e, poxa vida, quando começa a tracionar a empresa, o que você está criando, parece que a gente tem
uma questão de tempo, dá a impressão que você está trabalhando há um ano, já está trabalhando há 10 anos. Mas só faz um ano que você está empreendendo isso. Aí o primeiro dinheiro que entra, aquilo estava entalado na garganta, a vontade de trocar de carro, a vontade de comprar casa, a vontade de se provar, de ter uma inclusão social melhor, a necessidade de me validar no meio da família, a vontade de... Aquilo estava assim, aquela gana, ansiedade. Claro, volto a dizer, em proporções diferentes, mas é isso que acontece também. É a ansiedade. Ansiedade por riqueza, ansiedade por posição, por posicionamento. Eu sempre digo isso, gente. O problema é que muitas vezes nós empreendedores, a gente ganha em vez de fazer este trabalhar pelo 2, e o 2, e o 2 trabalhar para construir o 3, o que é mais difícil? Se você for trabalhar muito, guardar dinheiro para construir o teu primeiro negócio, é muito difícil, né, gente? É um trampo do caramba. Agora imagine que você já tem agora você vai construir o teu segundo. Eu acho que já tem um pouco mais de facilidade, porque tem este primeiro ajudando a construir o segundo. Aí quando você constrói o segundo, e você decide, eu não vou parar de empreender. Eu vou empreender o número 3. Caramba, você tem o 1 e o 2 ajudando o 3. Isso é controle de ansiedade. Isso é entender processo. Isso é ter equilíbrio. E eu estou falando aqui para uma comunidade de pessoas empreendedoras. Se não cuidadamente, pode, lá na frente, acaba caindo em um vício como esse, gente. Porque não entendeu que a ansiedade não combina com a natureza dos negócios, com a racionalidade dos negócios. Então, aferir riqueza, gente, não é você achar que você tem que estar no melhor condomínio, porque agora você é o... As pessoas acharem que agora você tem que andar com tal carro, porque agora o teu nome saiu uma revista e você agora é o fulano de tal. Não é assim, gente. Não pode ser assim. Porque tudo isso nós voltamos na mesma conversa. Ansiedade que faz com que as pessoas se percam em suas conquistas. Ansiedade que faz com que as pessoas elas comecem a gastar a sua riqueza, porque dinheiro inteligente, galera, olha para mim aqui, ó. Dinheiro inteligente é dinheiro que gera dinheiro. Dinheiro inteligente é dinheiro que gera dinheiro. Vou repetir. Dinheiro inteligente é dinheiro que gera dinheiro. Agora, quando você imobiliza um dinheiro e aquele dinheiro não te dá retorno, te dá um conforto, te dá status, ele não é inteligente. Ah, mas as pessoas vão querer fazer negócio comigo porque eu cheguei com um carrão, coisa e tal. Olha, se você não está na hora de comprar o carrão, então a tua mesa não é aquela ainda. Entende? Se você está tendo que fazer um sacrifício muito grande para comprar aquele relogião que você tem vontade de comprar, querido, trabalhe mais um pouco. A hora que você estiver confortável, assim, que não vai te fazer sacrifícios para aquilo, ok. Você entendeu quando a pessoa, para comprar o número 1, ele tem dificuldade para construir o número 1? Quando ele vai construir o número 2 é um pouquinho mais fácil. Construir o número 3 está mais fácil ainda. E construir o número 4? Ah, Zé, agora eu tenho 3 para construir o 4. Bom, você já vai construir com 25% de tempo que você fez o primeiro. Dentro de uma lógica é isso. Ah, Zé, agora será que você dá para mim fazer um mimo para mim? O tal do mimimei, né, gente? Mimimei. Essas paradas eu conheço bem. Entendeu? Desculpa aí. O que acontece? Você fazer um mimo para você, comprar alguma coisa que você queira, ok. Não vai mexer em fluxo do seu caixa, não vai comprometer o crescimento do seu business, da sua empresa, dos seus negócios. Mas é impressionante essa ansiedade das pessoas em querer melhorar de vida rapidamente, assim, ó. Agora eu construí o meu primeiro software. Então agora eu construí o meu primeiro software para fazer tal serviço. Agora as pessoas não podem me ver eu trabalhando. O Luizinho que está rindo aqui, né? Mimimei, né? A pessoa não pode estar
Porque é uma folia, né, gente? Aí tem essa parada aí que as pessoas hoje em dia, elas querem comprar um presente caro, alguma coisa para elas lá compram, se endividam e dizem assim, me mimei, né? Se você está se mimando e a pessoa tem condições de comprar, de pagar e aquilo não vai influenciar no seu caixa, ok. Agora, se mimar e ficar com dívida por 30 meses aí, não é se mimar não, viu, gente? Não, às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado. Nada contra comprar as coisas parceladas também. É a autenticidade da minha fala mesmo aqui, viu, gente? Entenderam, né? Mas tudo isso, eu parei para fazer essa live hoje por esse motivo. Será que muita gente que não está nessas, acabou se viciando nessas bets aí? Acabou se viciando, gasta um dinheiro, não consegue, a ansiedade aumenta porque eu preciso agora recuperar o que eu perdi e começa com essa conversa, eu preciso ganhar, eu preciso ficar rico. Você imagina, aí vai que a pessoa vai e ganha. Imagine só, joguei, acertei. Acertei na bet, acertei na telecena e peguei um dinheiro grande. Então estão destruindo a sala por aqui, gente. Consegui um dinheiro grande. Aí eu pergunto, você tem estrutura para administrar essa grana? Porque eu, particularmente, poucas vezes eu vi dinheiro de aposentadoria de alguém fazer com que ele construa um patrimônio muito maior de empreendimento. Poucas vezes eu vi alguém, um dinheiro de espólio, por exemplo, alguém que fez aquele dinheiro, um dinheiro bem sucedido, um dinheiro saudável. Geralmente são empregados de forma errada. Por quê? Porque as pessoas, parece que uma coisa está ligada à outra. Enriquecimento rápido, falta de skills, falta de habilidades de gerir aquilo mesmo. Né? Por quê? Porque a mentalidade da pessoa ela é rasa. A mentalidade da pessoa é, é porque eu estou viciado, agora eu preciso jogar para ganhar. Quero ficar rico facilmente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Não tem enriquecimento do dia para a noite. Não existe isso. Não existe esse enriquecimento. Eu já vi gente que acertou na telecena. Tá, quantas pessoas ganhou na telecena que você viu assim, passar, ganhou 50 milhões. Vai lá ver o patrimônio dessa pessoa agora depois de 5 anos, ver se já dobrou esse patrimônio. Vai ver se já triplicou esse patrimônio. Se foi alguém que acertou, um cara que já era um grande empreendedor, uma mulher, um homem, que já era um grande empreendedor, talvez sim. Né? Talvez sim, muito provavelmente sim, mas se é uma pessoa que não tinha capacidade para entender o processo, entender etapas do empreendedorismo, vai perder aquela grana, vai perder aquele dinheiro. Então, no final do dia, tudo isso é a ansiedade. A ansiedade que faz com que as pessoas não se preparem para, entendeu? Porque se uma pessoa se prepara para o seu futuro, para a sua vida, ela para de buscar essa recompensa imediata, essa recompensa, porque o jogo da sorte nada mais é, gente, do que querer recompensa rápida. Imagine se eu acerto, eu fico rico do dia para a noite, ou boto a mão em milhões do dia para a noite. Eu consigo fazer isso, coisa que trabalhando naturalmente talvez levasse alguns anos. Porque a ansiedade faz isso. A ansiedade, nesse momento do que eu estou falando com vocês aqui, gente, é quando uma pessoa pega o futuro e tenta trazer para o presente. Isso é ansiedade. Querer fazer com que as coisas que poderia, se ela fosse no processo normal, iria acontecer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, não, a pessoa traz isso para o presente, a qualquer custo. A qualquer custo. Né? A Glicene está falando aqui, as pessoas não têm tempo para assistir uma live como essa, né? Aí como que faz, né? É difícil. Então aqui é uma instrução importante que eu estou dando, galera, para as pessoas, que não estou falando exatamente do que, só das bets, do que a Virgínia. Eu parei para pensar. Eu vi o depoimento da Virgínia falando sobre isso, e então o governo ele autoriza as coisas, ele faz as coisas, porque quem autorizou isso foi o governo, mas ele quer achar um culpado, ele não quer ser o responsável por isso. Porque não existiria bet no Brasil se o governo não tivesse autorizado. Entendeu, gente? Essa é a grande realidade. E agora quer achar
não é humilde, não é uma coitadinha, é uma grande influência, a maior influenciadora do Brasil, mas está longe de eu achar que ela é responsável por essa devassa no Brasil, né, gente? Não estou aqui defendendo a moça, nem a conheço. Até acho que ela não tem nada de inocente nisso, não. Ela sabe que tem pessoas ficando doentes, que são os seus seguidores. Ela acha que tem gente, sim, com depressão, porque perderam muito dinheiro, venderam imóveis, venderam coisas para poder chegar, sim, porque são apaixonados por ela, e a palavra dela tem uma autoridade muito grande, e que se perderam no meio do caminho. Mas isso aí só acontece no Brasil porque tem, é só você ligar a TV, você vê as bet, isso aqui, essa aqui é real, isso aqui é bet não sei o quê, tem todos os artistas do mundo falando do Brasil falando sobre isso. E agora estão querendo achar o culpado das pessoas que estão doentes no Brasil. É palhaçada. Essa é a verdade. Entendeu, gente? O governo, ele é responsável por isso. Ele autorizou a Bet, sabendo, não, o governo não tinha nem noção que a Bet ia fazer tudo isso. Que as Bet iam fazer as pessoas sofrer. Gente. Meus amigos. Sem essa conversa, né? Mas isso não cabe a mim. Eu sou um empresário, sou um professor da área de gestão, não sou legislador, e eu tenho que fazer o que me cabe, que é alertar as pessoas que me seguem, alertar pessoas que querem se tornar empreendedores, dizendo, viu, não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. Porque talvez quando a pessoa chega ao ponto de vender tudo que tem para botar no jogo do azar, gente, esse foi apenas o final, foi a somatória da história. Mas o início, a raiz mesmo não está aqui. A raiz pode agora dizer agora, o meu problema é que foi a ansiedade, o problema é que uma pessoa se tornou viciado. Mas por que viciado? Vamos buscar o raiz de tudo isso. Vontade de ficar rico rapidamente. Você não tem noção o tanto que é gostoso o fato de jogar e não ganhar. Mas volto a dizer novamente, está travando um pouquinho aqui, né, gente? Mas volto a dizer novamente, tira o dinheiro do negócio, põe outra coisa aí. Vê se as pessoas continuariam com essa paixão toda de passar as madrugadas jogando, vendendo o que tem, agora ficando em depressão. Tira o dinheiro do jogo, tira o dinheiro do esquema, de toda a estrutura. Pessoas se suicidando, porque investiram tudo, pessoas que se suicidaram, porque venderam tudo, casa, carro. Gente, é muito louco isso. Mas será que a raiz é por causa que surgiu as bets agora no Brasil? Não, acho que as bets revelou muita gente. Acho que as bets revelaram muita gente. Como nós já tínhamos a loteria aí, que muita gente jogou, só que era organizado. Só que as bets agora, como é no digital, está trazendo uma galera mais nova. Agora tem possibilidade dos influenciadores estarem falando, artistas estarem falando. E as pessoas são seguidores, coisa e tal. E isso tomou uma proporção avassaladora. Mas será que a raiz da situação não está lá atrás? Será que a raiz do problema não está lá atrás? O problema é que as pessoas, elas querem recompensa imediata com as coisas. Elas imaginam que será do dia para a noite, assim, de repente. A vida dela vive sobre uma palavra chamada de repente. E de repente eu fiquei rico. E de repente eu me tornei isso. E de repente eu me tornei uma pessoa, um grande influenciador. E de repente eu me tornei um grande empresário. E de repente eu me tornei famosa ou famoso. E de repente eu ganhei muitos milhões. Será que não é isso? Será que a falta não é falta lá atrás? Alguém dizendo aqui, Gleiciane falou que ela perdeu de 4 a 5 mil reais na época, que para ela era muito. E é verdade. É verdade, as pessoas, porque talvez não pararam para analisar o porquê que elas perderam esse dinheiro. Por que elas investiram tudo? Será que o problema é só das bets agora? Será que uma aula dessa não está ajudando as pessoas a pensar assim, calma aí, deixa eu me voltar ao centro das coisas novamente. Deixa eu colocar os pés. A nossa vida não é do de repente. A nossa vida é processo. A nossa vida é processo. Alguns durante o processo vão ter mais sucesso e outros menos sucesso. Ok. Eu estou dando uma aula aqui do MDE.
A primeira coisa que eu falo em toda aula é dizendo o seguinte: aqui você tem que pensar em construir uma empresa bilionária. Zé, isso é muito louco o que você está falando. Você está enganando as pessoas. Não, eu deixo bem claro para eles. Gente, alguns de vocês poderão atingir 1 bi, alguns de vocês poderão atingir 2 bilhões, 3, 4, 5. Tem alguns que vão conseguir fazer 3 milhões, 5 milhões. Mas a mentalidade mentalidade e atitude de alguém que vai começar estruturando o negócio com capacidade escalável, né? Entendendo de PMF, Produto Market Fit, como que eu vou fazer para entrar no mercado. Isso é processo, gente. Será que a mentalidade dessas pessoas que estão aqui é a mesma de quem está agora desesperado nesse momento, roendo as unhas, esperando abrir a tela para jogar mais 10 reais, mais 50 reais, mais 100, mais 1.000 reais? Porque eu tenho certeza que agora eu vou acertar e amanhã eu vou fazer, eu vou esfregar na cara. Desculpa uma brincadeira que eu vou fazer aqui. Vou esfregar na cara do Zé que eu consegui 10 milhões, não sei nem se tem esse prêmio lá. Será que não tem gente pensando isso? Será que não tem gente pensando isso? Agora, os meus alunos aqui, eu não faço com eles. Eu digo para eles, eu estou conduzindo a mente de vocês, as atitudes de vocês, as ações de vocês, a entender que se vocês forem maduros, que se vocês forem equilibrados, se vocês forem racionais na forma de pensar, porque o sentimentalismo e o racionalismo tem que andar junto, gente, no mundo dos business, dos negócios. Vocês chegarão a um lugar exatamente onde vão chegar, aonde eles vão chegar. Eu sei? Não sei. Porque alguns terão mais eficiência, outros menos eficiência, uns terão mais skills, outros terão menos skills. Agora, processo. Ninguém chega aqui e faz uma mentoria comigo de 6 meses, põe um business plan debaixo do braço, né? Um projeto de negócio e diz assim, agora eu já posso trocar o meu carro. Porque eu fiz a mentoria com um cara que tem uma empresa que tem 1.300 franquias no Brasil. Esse cara mudou minha vida. Não mudei nada ainda. Ainda não mudei nada. Eu estou te ajudando a mudar. Agora você vai pegar esse business plan, vai começar a estruturar. A ideação já está preparada. Agora eu vou começar o processo de implementação. Todo sonho tem que se tornar um projeto. E um projeto tem que vir à existência. Então agora, vamos começar a criar um software, criar alguma coisa, trazer vida para a sua empresa. Depois vamos para um MVP, depois nós vamos para o mercado, entender qual será o produto Market Fit, entendeu? Qual é a forma de trabalho que nós temos que fazer. Só que isso leva anos. Isso não é do dia para a noite. Agora, o que acontece hoje é o seguinte, a pessoa ela consegue alguma conquista, ela corre melhorar a sua vida. Talvez uma pessoa dessa, ela tenha a mentalidade exatamente de quem está jogando na bet. Sabe por quê? Ela só não chegou nesse fundo do poço ainda. Mas perceba que a ansiedade de demonstrar riqueza, de demonstrar sucesso na vida, é uma coisa de louco. Eu vejo pessoas que dizem assim, quando eu era pobre, eu estou olhando para a pessoa não conquistou muita coisa ainda, ele está na linha da neutralidade, da sobrevivência. E ele já fala, quando eu era pobre, o que é ser pobre para você? Por quê? Porque na mente da pessoa, ela já está lá na frente, não está ainda. Desculpe, quem joga numa bet é alguém que está tentando trazer o futuro para o presente. Claro que de uma maneira mais acentuada, já mais doentia. Mas é muito parecido isso, gente. Muita gente, se não cuidar da sua mentalidade hoje, agora, daqui uns dias, talvez o final dela seja realmente vendendo tudo que tem, postando uma bet, porque ela acha uma pessoa que ela não conquistou, ela não fez por merecer, não trabalhou para isso, e ela acha que o que sobrou para ela foi sorte, não azar. Entendeu, gente? Sabe o que é sorte para mim? É a oportunidade com uma pessoa que dá de frente assim, uma pessoa preparada. Isso é sorte. E Oséias, todos nós temos sorte? Sim. Eu conheci um grande líder estudei muito a vida de um grande líder, que talvez essa geração que esteja me ouvindo não o conheça, chamado Jack Welch. Foi o primeiro homem que usou a sigla CEO no mundo. Ele disse assim, um homem que passar dos 40 anos e não construiu nada, não tenha pena dele. Já teve muitas oportunidades,
mas não tinha habilidade para reter nenhuma delas. É isso que ele fala. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo. Esqueça as bets. Esqueça o jogo do azar. Vai se preparar. Gaste teu tempo, sua energia, se preparando, pensando em construir algo incrível. Prove que a tua ideia, ela se mantém de pé, ela se sustenta. Tem pessoas querendo te apoiar. Existem pessoas querendo te ajudar. Não entre nessa da recompensa imediata. Zé, é que você não sabe o que você está falando, eu já estudei isso aí. Pode falar o que quiser, gente. Pode dizer que a pessoa é alguém que ficou doente, é alguém que tem falta uma vitamina no cérebro, por isso que está fazendo isso. Uma pessoa que tem um transtorno disso, daquilo, pode ter tudo isso. Mas volto a dizer, tira o dinheiro da parada, ver se a pessoa continua jogando. Então, no fim do dia, não digo que as pessoas não estejam doentes. Aliás, eu acredito piamente que tem gente tão doente ao ponto de tirar a própria vida. Entrar em depressão profunda, tudo isso eu acredito. Tudo isso eu acredito. Agora, qual é a raiz real, lá no início de tudo? Enriquecimento rápido. Se ele é lícito ou ilícito, não vou nem entrar nessa parada aqui, viu, gente? Tá? Não vou nem entrar nessa parada aqui. Mas é a vontade de ficar rico rapidamente. Tá? Então, muitos que talvez não chegaram nesse fim do poço, e se ouvir uma live dessa, e se ouvir as minhas palavras, quem sabe, vão repensar nas suas vidas. Porque às vezes aquilo vai se agravando de tal forma, que daqui uns dias, o fim de uma pessoa dessa quase que será lá perdendo tudo para uma bet dessa, para uma casa de aposta dessa. Vai acontecer isso. Por que vai acontecer isso? Porque o problema são as bets, são as casas de aposta, o jogo do azar. Não. Esse simplesmente foi o meio que você revelou a tua mentalidade. Essa foi a forma que revelou a sua mentalidade. Agora, quando você... E é tão real isso, que desde o início do mundo, na Bíblia fala muito sobre isso. Sobre o jogo do azar, pessoas que querem crescer rapidamente, crescer em cima do azar de uma outra pessoa, alguém tem que perder para que eu ganhe. A Bíblia reprova veementemente isso. Por que fala isso? Porque tinha uma sociedade lá atrás. Havia uma sociedade naquela época que cometia os mesmos erros que muitas pessoas, que a nossa sociedade de hoje, a nossa sociedade está cometendo. E na época, a Bíblia já reprovava isso. Dizendo assim, olha, o caminho não é esse. Confia em mim. Eu sou teu Senhor. Eu sou o teu ajudador. Né? A Bíblia diz que eu não tenho como não falar da Bíblia, né, dentro de uma live. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, chegou o diabo e disse para ele assim, venha para o meu lado e eu te darei todos os reinos da terra, porque eles me foram dados. Eu te darei todos eles. Sabe o que o diabo estava dizendo? Fuja do teu propósito. Venha para a recompensa imediata. Eu faço você acontecer do dia para a noite. Jesus olha e diz assim, não foi para isso que eu vim aqui. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente. Porque quando você acessa a riqueza através de Deus, você não está rico. Você é rico. Porque Ele é a riqueza. Quando você acessa a riqueza através do mal, que o próprio diabo fala para Jesus, você não é rico, você está rico. Porque tudo é dele, o dia que ele quiser, ele vai e tira de você. Você está entendendo? Agora Deus não. Ele diz assim, tudo que eu tenho também é seu. Tudo que eu tenho também é seu. Então a palavra que eu tenho hoje para você, se tem alguém, se na minha palavra, na minha live, na minha fala, tiver alguém que nós possamos resgatar, que seja resgatado agora. Que seja resgatado. Não se aprofunde mais nesse engodo, nesse engano
da recompensa imediata. Que amanhã você será um cara que acertou numa bet, no jogo do azar, e daí você se tornou um cara rico e vai conseguir provar para todo mundo. Isso não é lícito. Isso não é lícito. Aí chega um momento do fundo do poço. Porque lá atrás não respeitou o tempo, a energia e o processo do que tinha que ser feito. Respeite o tempo. Mas seja autêntico. Comece agora. Sente, pega um papel e uma caneta. Quando terminar essa live, faça isso. Comece a desenhar o teu sonho. Comece a pedir nas tuas orações. E Deus, me ajude. Porque é o meu primeiro passo. Cuida da minha mentalidade. Tirar esse vício imundo da tua mente. Onde está destruindo as famílias. Onde tem influenciador ganhando dinheiro. Onde tem o dono dessas bets ganhando muito dinheiro. Ao ponto que os jogos de futebol, empresas normais nem conseguem mais, já nem conseguem mais fazer parte do patrocínio. Porque virou você abre os campos de futebol hoje, só dá bet. Por que só dá bet? Que empresa é essa tão rentável que eles conseguem fazer os patrocínios milionários, nos campos de futebol que você não consegue mais ver as grandes empresas lá? Os nomes não estão mais lá. Porque sabe o que a gente ouve? É impossível competir com as bets. São as pessoas com mentalidade fracas que estão deixando eles ricos. São pessoas com mentalidade de recompensa imediata, se enganando que um dia ele vai ser rico. Você não é o dono da bet, você não é um influenciador. Está entendendo? Você é uma ferramenta. Você tem alguém me ouvindo e que está nesse mundo aí, está entendendo o que eu estou falando. Faça isso. Não seja instrumento para a maldade dos outros. Tá? Mas tudo isso é pela vontade de querer ficar rico. Às vezes você não sabe o que é isso. A ansiedade, o percussão, a vontade. Se torna um vício já. Mas pense assim, imagine se não tem dinheiro na parada. Imagine que é um jogo que eu vou só me distrair com ele. Entendeu? Ou se as recompensas forem bem pequenininhas. Vamos botar um teto aí. Recompensa máximo de 5 mil reais. Não pode passar disso, você pode jogar até 3 vezes só. Por que não? Quem sabe eu estou dando uma orientação aqui para as bets. Quero ver se eles vão fazer isso. Não, eles não querem isso, eles querem te viciar. E o vício não é algo aprovado pelo divino, por Deus. Eles querem te viciar, eles querem que você seja um viciado, como tem pessoas viciadas em crack, em cocaína, em maconha, viciado no álcool, viciado em cachaça, viciado em cigarro, viciado em sexo. É a mesma coisa que acontece nos bets. Eles querem te viciar. Né? Pessoas viciadas em remédios, hipocondríaco, é isso que chama, né? Pessoas que viciadas em remédios, que têm que tomar 200 remédios, muitos remédios por dia, para ele achar que ele está com bastante saúde. Cuidado, gente. Cuide do seu corpo, da sua mente. Porque eu não posso dar outra aula a não ser essa. Eu não tenho outra possibilidade de te ajudar a não ser dessa forma. Você está entendendo? Eu estou falando das bets hoje porque é um assunto recente. E para o governo estar fazendo isso, a gente está pronto de chamar uma grande influenciadora para depor, é porque vocês estão sabendo que estão perdendo o controle. Estão perdendo as famílias. Estão vendo voz aí que o pessoal está chegando para fazer a mentoria. Tá bom, queridos? Mas não seja você mais um fraco. Não seja você mais um fomentador disso. Tire a ansiedade dentro de você. E escolha o processo. Mas não procrastine. Não procrastine. Reconhecer o processo de tudo que você tem que viver para chegar lá no topo do sucesso. Jó 8,7. Está no meu livro, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. É a espinha dorsal do meu livro. Está escrito assim, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Quando estamos falando de futuro, estamos falando de uma jornada. De uma jornada. Não é o de repente. O teu começo pode parecer pequeno, mas de repente você será grande. É isso que está escrito na Bíblia? Em Jó 8,7? Não. Jornada. O teu futuro será grande. Cuidado, cuida da tua família. Cuide dos teus filhos. Faça ele ouvir uma live dessa daqui. Vamos dar ouvido para as coisas que têm sentido. Para as coisas que vão nos libertar lá na frente. Tá bom, gente? Fique bem.
Que Deus te abençoe. E um bom final de semana. Se torne um grande empreendedor, respeitando as etapas. Tá bom? É isso que eu desejo para você. Bom final de semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.